Então, qualquer dúvida, vocês vão falando aí, tá? Então, o nosso assunto hoje vai ser sobre semiologia. E aí a gente vai começar falando do método clínico, tá? Então, muitos profissionais hoje imaginam que o exame, a conduta, ela vai depender dos exames, tá? E não é assim que funciona, pessoal. Os exames, eles devem serem feitos, devem ser solicitados para que a gente confirme a o nosso diagnóstico. Então, toda vida que você faz uma entrevista, uma inspeção, uma palpação, uma ausculta, um exame físico e colhe a história, você tem que ter um diagnóstico. E aí você vai confirmar esse diagnóstico, né, com os exames, tá? Então, você precisa partir de uma suspeita. Então, essas regiões, tá? Vocês vão encontrar essa figura nos livros de semiologia humana, tá? É importante que vocês saibam localizar o que vocês estão vendo, tá? Então é por isso que você precisa saber que isso aqui é a região mamária, infraclavicular, região anterior do pescoço, tá? Você hipocôndrio, epicôndrio, tá? Você precisa localizar, que é para você descrever aonde você vê alguma lesão, aonde você percebe algum tipo de dor, né? E quando você diz, o paciente tem dor tem dor no tórax, né? É o tórax todo, né? Se você disser, não, ele tem uma dor ali na região mamária esquerda, então você já consegue localizar, já fica mais fácil para quem vem depois localizar isso aí. E a mesma coisa, pessoal, na região posterior, a gente também tem essas regiões infraescapular, escapular, subescapular, né? Então a gente precisa localizar para que fique mais fácil. Bem, então vamos começar pelo nariz e cavidades paranasais. Então, nariz e cavidades paranasais, tá? Elas não têm muita relevância para a gente, a não ser que a gente vá falar de uma ventilação não invasiva, que a gente vai falar de um procedimento de aspiração, aí sim isso vai ter importância, porque eu preciso saber como é que está essa cavidade nasal, se ela tem alguma obstrução, senão ela não vai passar sonda para aspiração, se existe algum trauma nessa face, uma quebra dos ossos da face, então você vai ter sangramento, então você também não vai poder usar a ventilação não invasiva, né? Esse paciente também vai ser de intubação mais difícil, tá? Então, só em algumas situações a gente avalia a pervividade da cavidade nasal. Espirro ou esternutação, né? Se tem secreção, se ele tem uma rinite, se ele tem uma sinusite, né? Se ele tem alteração do olfato, e aí você não vai botar apenas alteração do olfato, né? Você vai botar se ele tem uma diminuição do olfato, que é a hiposmia, se ele tem uma abolição, que é uma anosmia, né? Se ele relata ter pólitos, hipertrofia dos cornetos, né? Porque tudo isso aqui, pessoal, dificulta a respiração desse paciente. Obstrução nasal. Então, a obstrução nasal vai estar presente em quase todas as enfermidades das fossas nasais. Geralmente as pessoas têm desvio de septo, né? Então isso facilita você chegar a essa conclusão, né, na obstrução nasal. Pode ser a presença de corpo estranho, pode ser a presença de tumor. A rinorreia, né, que seria aquele corrimento nasal. Você tem diversos tipos de secreção que podem sair pelo nariz. Você tem secreção serosa, purulenta, sanguinolenta, tá? Essa secreção, tá? Ela geralmente na prática da gente é uma secreção purulenta. E aí você vai ter que fazer uma lavagem nasal para retirar essa secreção. Então você vai instilar soro fisiológico. Então esse soro pode ser instilado com a seringa, tá? Você, dependendo da idade do paciente, né? Se a gente estiver falando só de paciente adulto, é bem mais simples, tá? Porque você pode apenas pegar uma seringa de 20 ml, pedir para o paciente deitar, ele vai fazer uma apneia, você pede para ele parar de respirar, e aí você vai e adiciona o soro em uma narina, e aí você tem duas opções. Ou você pede para ele
puxar esse soro pela boca e depois cuspir. Então, se ele fizer isso aí, ele vai estar lavando aquela região da orofaringe, da nasofaringe, né? Ou então você pode simplesmente colocar o soro no nariz dele, com ele sentado e a cabeça inclinada para frente. E aí você vai jogar o soro numa narina, ele vai sair pela outra e você vai pedir para ele, vamos dizer, assoar o nariz, né? Fazer força para jogar essa secreção para fora e você vai conseguir limpar toda essa cavidade e esses seios, né? Isso vai desobstruir a via aérea desse paciente. Aqui, pessoal, nós temos uma tomografia, tá? Então, essa tomografia é importante que você observe, tá? Que você entenda como funciona essa tomografia. Por quê? Porque se você entender como essa tomografia funciona, você vai conseguir perceber, tá, quando o paciente tem ou não, por exemplo, sinusite. Então, vocês estão vendo que na cavidade, tá, ó, é escuro. Tá vendo as cavidades? Vocês estão vendo que nessa cavidade aqui, ó, não está escuro? Tá vendo essa outra? Isso aqui, pessoal, não é ar. Então, isso pode ser líquido, isso pode ser secreção. Então, isso indica que esse paciente realmente tem o quê? Uma sinusite. Ele tem uma dificuldade, ela tem uma obstrução nessa via aérea, tá? Os septos, né? Ó, aí você consegue ver claramente se vai ter ou não desvio de septo. Bem, outra coisa que às vezes assusta os pacientes e às vezes assusta também alguns profissionais é o que nós chamamos de epístase ou hemorragia nasal. Então, geralmente, é um sangramento de pequena intensidade na região anterior da fossa nasal, tá? Então, tem aqui um exemplo, certo? Geralmente, ele cede espontaneamente, tá? Os pacientes, geralmente, costumam colocar alguma coisa dentro da cavidade nasal, um pano, e fazer uma compressão. Então, geralmente, essa epístase vai estar associada a causas locais, como, por exemplo, você está num local que tem um clima muito seco, né? Então, o fato do clima ser muito seco, às vezes vai ressecar essa mucosa nasal. Às vezes você está dormindo está num local climatizado por um período de tempo por um período de tempo prolongado, e aí você resolve tirar aquele muco que está preso na cavidade, né? E aí, quando você faz isso, você acaba também soltando um pouco da epitélio e um pouco de sangramento. Mas ele também pode ser originado de quedas, de traumas na face, essa região da gente é muito vascularizada, contusões, né? E aí você vai ter esse pequeno sangramento. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó, certo? Esse corrimento nasal, tá certo? Eu coloquei aqui que ela é serosa, ela é purulenta e ela também pode ser sanguinolenta, tá? Mas nem sempre, pessoal, vai acontecer só isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu estava atendendo um paciente na clínica cirúrgica. Esse paciente era um paciente jovem, tá? Só um instantinho, pessoal. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Ok. Agora. Então, eu estava atendendo esse paciente
foi vítima de um assalto ou uma tentativa de homicídio. O fato é que ele levou um tiro na região lateral da cabeça, tá certo? Isso pegou mais ou menos no osso temporal e no osso frontal, tá? Foi mais ou menos por aqui nessa região. E aí, pessoal, assim que isso aconteceu, essa bala chegou a atingir os dois olhos. Então, um dos olhos, ele foi por onde houve a entrada da bala, sacou, e o outro olho teve a lesão do nervo óptico. Então, ele chegou na emergência, foi entubado, foi feita uma cirurgia nele, de urgência, e aí, após a cirurgia, ele iniciou a fisioterapia comigo. E aí, a primeira conduta foi tirar ele da ventilação mecânica, né, após alguns dias de cirurgia. Depois que ele saiu da ventilação mecânica, ele foi acordado, né, tirou o analgésico, o anestésico, e aí ele percebeu que ele estava cego, tá? Tinha perdido uma audição, tá? E, por incrível que pareça, ele só estava com um déficit de força no membro inferior. Então, ao passar algumas semanas na UTI, ele desceu para o apartamento, e aí quando ele desceu para o apartamento, a gente pôde ter mais liberdade para iniciar treinamento de marcha com ele. Então a gente fez uma avaliação da força muscular, da coordenação dele, do equilíbrio. Então eu comecei colocando ele sentado, depois comecei colocando ele de pé, treinando equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e aí começamos a nossa caminhada. Então, no segundo dia de caminhada, pessoal, quando eu levantei, eu percebi que estava correndo um líquido incolor pela narina direita dele. E aí ele limpou o nariz e aí voltou a pingar. Então, quando isso aconteceu, eu parei a caminhada, né, coloquei ele na cadeira de roda, o levei para o apartamento e deixei ele deitado. E aí uma pergunta de US$ 1 milhão, tá? Vocês podem abrir o microfone. O que é que vocês acham que estava saindo pela cavidade nasal dele, pessoal? Líquido cefalorraquidiano. Exatamente. Como houve a lesão nas meninges, né? Então, provavelmente ficou uma fístula, e aí, com essa fístula, quando ele ficou de pé, né, essa fístula permitiu a saída de líquido do espaço subaracnoide. Então, nem sempre vai sair só secreção serosa, purulenta, mucoide, tá certo? Também pode sair líquido cefalorraquidiano. Né? Podia ter saído pelo ouvido, tá? Que é uma outra região de saída, né? Porque ele teve um trauma muito agressivo, certo? Bem, traqueia, brônquios, pulmões e pleuras. Inicialmente, tá certo? Você vai fazer a ausculta desse paciente, você vai fazer a palpação, você vai ouvir a queixa desse paciente. Então, essas regiões aí, tudo que tem aí são na região torácica. Então, esse paciente pode referir dor torácica, pode referir tosse, expectorações, hemoptise, é quando ele tosse e o sangue vem da cavidade pulmonar, vômica é quando ele consegue drena para dentro do pulmão uma cavidade com pus, e aí é como se fosse um vômito, só que o vômito, ele vem do estômago, e a vômica, ele vem da cavidade pulmonar. Dispneia, tiragem, tá? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco o que é essa tiragem. Então vamos começar com a dor torácica. A dor torácica mais clássica, pessoal, não vai ser o foco da nossa aula, que é um infarto. Vocês vão ver isso com a tia Denise. Nós vamos nos ater a dores na parede torácica, né, que podem ter origem no pulmão ou nas pleuras ou na traqueia, tá?
ou de origem muscular. Então, vocês vão perceber que quando o paciente tem uma tosse muito insistente, muito persistente, que dura alguns dias, vocês vão ver que ele vai estar com aquela musculatura que se contrai durante a expiração para ter a tosse, cheia de ácido lático e com muita dor. Então, ele vai dizer que quando ele tosse, dói muito. Dói aonde? Ele vai dizer que dói o tórax todo. Então, alguns de vocês já devem ter sofrido isso quando vocês tiveram, por exemplo, uma gripe muito forte. Bem, se o paciente localizar a dor na parede torácica, tá? Mostrar isso com exatidão, provavelmente, pessoal, a gente está falando de uma pleurite, né, que seria uma inflamação na pleura, e que piora sensivelmente quando ele inspira fundo ou quando ele tosse. Então, por que piora quando ele inspira fundo? Essa dor é empontada, ele diz que é como se fosse uma facada. Porque quando você inspira muito, as pleuras, tá certo? Vão tender a se distanciar, tá? Para poder uma gerar pressão negativa no meio para arrastar a outra. Então, quando isso acontece, essas pleuras estão inflamadas, ele vai sentir dor, certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, ó, na pleurite a dor costuma ser aguda e tensa e empontada com a região bem delimitada. E ela também aumenta com a tosse e também aumenta com os movimentos respiratórios profundos, tá? E aí, em algumas situações, tá? Essa região entre as pleuras inflamadas, tá certo? Vai gerar um processo inflamatório e vai ter o derrame pleural. Quando tiver o derrame pleural, essas pleuras vão se afastar e vão ficar comprimidas. Então, às vezes, o paciente vai dizer que a dor desapareceu. Mas quando você fizer a ausculta, você vai ver que naquela região que ele referia a dor, a ausculta vai estar bem diminuída ou abolida. Então, isso indica que tem um derrame pleural. Então, você vai fazer uma percussão. E aí você vai ver que naquela região existe uma massa 6, não é aquele som oco do pulmão, certo? Percussão, avaliação de frame do tórax vocal, não se faz mais hoje na clínica médica, tá certo? Dificilmente você vai ver alguém fazendo isso. Você vai ver os médicos mais antigos fazendo isso. Por quê? Porque hoje, em toda emergência, existe uma tomografia. Então, na tomografia é muito mais prático e muito mais preciso, porque aí você consegue ver o derrame, você consegue ver se tem alguma lesão no intestino, você consegue ver se tem algum espessamento das pleuras, tá? Então, só um instantinho, pessoal. Permitir, pronto. Agora vamos voltar para a nossa... Ok. Ok, pessoal, obrigado aí porque vocês avisaram, senão eu não ia conseguir ver aqui não, porque a tela fica cobrindo a tela do Google Meet, eu não consigo ver os pedidos. Escuto só o barulhinho, mas às vezes eu penso que é vocês postando alguma coisa. Bem, se tiver mais alguém aí, quando vocês, por favor, avisem. Mais? Mais. Ok. É assim mesmo, pessoal. Depois melhor. Então vamos lá.
Dor na parede torácica, também pode ser de um pneumotórax espontâneo. Então, a gente já viu o que é um pneumotórax espontâneo, tá? Então, o que é um pneumotórax? É quando entra ar entre as pleuras, e aí esse ar vai afastando uma pleura da outra e vai comprimindo o pulmão. Não é muito comum pneumotórax espontâneo, tá? Mas eles acontecem. Vamos dar um exemplo. Paciente que anda DPLC e tem aquela bolha enfisematosa. Então, quando aquela bolha, que são vários alvéolos unidos, né, rompe, então, quando ela rompe, ela pode perfurar a pleura e dessa forma começar a vazar ar do espaço pleural. Isso seria uma das causas de pneumotórax espontâneo. Existe o pneumotórax traumático, tá certo? Que é quando você tem um trauma e a ponta da costela, ou tem uma fratura de costela, ela, ela entra e perfura a pleura, mas também pode ter pneumotórax sem fratura de costela apenas com um trauma, tá certo? Então, o pneumotórax espontâneo, às vezes o cara de paciente fala que começou a falta de ar depois de uma tosse ou de um espirro que ele deu. Aí você pergunta, como é que foi essa tosse? Como foi um espirro? Não, doutor, foi um espirro muito doido que doeu até na minha cabeça. Então você não consegue entender bem o que é um espirro muito doido. Mas você consegue perceber que ele deve ter tido o reflexo. Quando ele foi espirrar, ou ele tentou segurar o espirro, ou o espirro veio e tinha uma obstrução nasal e a pressão aumentou muito, e esse aumento da pressão pode ter levado a um pneumotórax espontâneo. Como é que a gente percebe isso? Ele vai dizer que tem uma dor súbita, aguda, intensa, e em seguida, pessoal, ele começa a ter um quadro de dispneia, tá? Então, antes do evento ele não tinha nada, estava respirando bem, e agora ele está um pouco dispneico, um pouco cansado. Então, não vão aparecer sintomas como febre e dor, tá certo? Ele vai ser súbito, tá? Diferente dos outros pneumotórax ou dos derrames pleurais, tá certo? Que ele tem uma história de infecção bacteriana. Então, essa infecção bacteriana pode levar ao surgimento do derrame pleural e pode levar ao surgimento do pneumotórax, tá? Uma outra causa seria um infarto pulmonar, ou seja, diminuir o fluxo de sangue, né, para as pleuras, tá? E aí ter esse infarto pulmonar e, consequentemente, ter esse pneumotórax. O infarto pulmonar também parece muito com a pleurite, por quê? Porque vai ser bem localizado, tá? Então, ó, aqui é uma figurinha do pneumotórax, tá? Aonde você vê aqui, ó, claramente que houve ruptura. Aqui o ar está entrando pelo meio externo, né? Então houve uma lesão, uma perfuração a bala, uma faca ou uma costela, tá certo? Quebrou, houve alguma coisa. Mas também pode haver o pneumotórax porque rompeu apenas a pleura visceral. Aí o ar está saindo de dentro do pulmão e está ficando entre a pleura visceral e a parietal e vai causar isso aqui também, tá? Então, nesse tipo de caso, você não vê nenhuma ferida no tórax, tá? Mas esse pneumotórax está se instalando e está causando falta de ar. Bem, pessoal, o bichão aqui resolveu travar. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ele resolveu voltar a trabalhar. Então, vamos emparelhar de novo. Ó. Então, no caso do pneumotórax ou do derrame pleural, né? Ó, aqui é um pneumotórax, porque há entre as pleuras, tá? Você pode colocar o dreno torácico, tá? Dispneia. Dispneia, pessoal, é outra situação clínica que vocês vão encontrar. Então, por exemplo, agora a gente está encontrando muitos pacientes com dispneia, né? Esses pacientes que estão agora infectados com Covid e têm agravamento do quadro,
tá? Eles têm uma insuficiência respiratória e eles vão ter essa dispneia. A dispneia deles não é de esforço, a dispneia de esforço é quando você está fazendo uma corrida ou algo parecido. A dispneia deles é de repouso, então ele vai estar sentadinho e vai estar, né, hiperventilando, né, com volume corrente pequeno. Tá? Então você tem várias causas para isso, tá? Você pode ter lesões do parênquima pulmonar, como é o COVID, lesões da pleura, que seria o pneumotórax, obesidade pode causar um nível de dispneia leve, tá? Aumentos de volume, pressão abdominal, doença neuromuscular, pela déficit de força da musculatura, tá? Então existem várias causas para dispneia. Outra coisa que a gente precisa avaliar é a tosse, né? Então vocês devem lembrar de como é o mecanismo de tosse. Então a tosse é feita por uma inspiração profunda. Então, quando esse paciente inspira profundamente e tem uma contração súbita dos músculos expiratórios, com o fechamento da glote, o que é que vai acontecer? O músculo vai contrair, o ar não vai sair porque a glote está fechada, a pressão aumenta, e aí a glote abre subitamente. E aí esse ar vai vir com imensa velocidade e vai arrastar tudo que tiver na via aérea. Então, ele arrasta principalmente as secreções que estão nas vias aéreas de grande calibre. Então, o mecanismo de tosse, tá, é esse. Você pode ter uma tosse psicogênica, tá certo? Ou uma tosse de origem central. E você pode ter uma tosse por vários tipos de estímulos inflamatórios, mecânicos, químicos, térmicos, tá? Então, por exemplo, estímulos químicos, né? Quando você inala ácidos, quando você inala cloro, né? Então você tem um reflexo de tosse. Mecânico, alguma coisa que bate ou irrita a via aérea, né? Então, por exemplo, secreção, às vezes a secreção se desloca, então isso gera um estímulo mecânico, tá? Bem, a tosse é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de alerta. Então, geralmente, quando você está tossindo, é porque tem alguma coisa que está irritando ou tem secreção. Existe também, pessoal, uma tosse que não é por secreção, né? Ela é mais uma tosse irritante, que seria uma tosse alérgica. Seria aquela tosse seca, às vezes ela ocorre por alguns medicamentos, né? Uma reação adversa de alguns medicamentos. E aí, essa tosse repetitiva, pessoal, ela vai fadigar muito a musculatura respiratória do paciente, ao ponto do paciente sentir dor em todo o tórax, onde está essa musculatura. Então, nessas situações, se pode pensar na possibilidade de um antitussígeno, tá? Na maioria das vezes, não se prescreve antitussígeno, por quê? Porque se você tirar o reflexo de tosse, você não consegue fazer a eliminação de secreção, tá? Então, ela só vai ser nociva se houver um excesso de repetição. A outra situação em que ela é nociva, tá certo? É quando o paciente já tem alguma coisa nos septos alveolares, como no caso do enfisema, né? Então, se ele ficar tossindo de forma repetitiva, ele pode ter uma distensão desses septos alveolares. Então, geralmente, isso acontece com maior frequência, né? Naquele grupo de pessoas que são os tabagistas. Então, os tabagistas, eles têm uma tosse de estimação no período da manhã, tá? Então, geralmente, quando ele acorda pela manhã, ele dá aquela tossidinha básica, tá certo? Coloca aquela secreçãozinha para fora, e aí, como isso é repetitivamente, né? Isso acontece todo dia, né? Não o dia todo, mas todo dia e várias vezes ao dia, isso pode causar essa distensão dos septos alveolares. Tosse seca e produtiva, tá? Então, por que tosse essa classificação? A tosse seca, pessoal, ela se assemelha muito a uma tosse irritativa.
A tosse produtiva é aquela que vem acompanhada de secreção. Então, às vezes, a gente encontra lá os colegas colocam lá. O paciente apresenta tosse cheia, ó. Cheia de quê, meu filho? A tosse é seca ou produtiva. Então, você pode botar lá, paciente apresenta tosse produtiva, né, com presença de secreção amarelada, esverdeada, sanguinolenta, mucoide, né? Então, você está descrevendo o que é essa tosse produtiva. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês não botem tosse cheia no prontuário de vocês, tá certo? Então, essa tosse ela é avaliada com relação à intensidade, o timbre, né? Então, quando você escuta a tosse do paciente, aí tem alguns termos, né, que os pacientes usam. Doutor, minha mãe está tossindo aí, aquela tosse de cachorro doido. Eu nunca vi cachorro doido tossir, mas eu entendo já que essa tosse é aquela tosse o quê, pessoal? Com um timbre muito alto, né? É aquela tosse que mostra que o paciente tem muita secreção ou que a secreção está desprendendo. Então, no início do tratamento, tá? Principalmente na pediatria, o que é que vocês vão perceber? É que essa criança tem uma tosse que seca. Por quê? Porque a secreção está aderida. A secreção está presa, tá certo? Tosse de cachorro magro também, né? Então, quando você faz o atendimento, que você vai vibrando, que você vai acelerando o fluxo de expiratório de ar, essa secreção começa a soltar. Aí, às vezes, acontece, eu atender o paciente de manhã, quando eu voltar no outro dia, a mãezinha não querer que faça fisioterapia, né, que faça o atendimento, porque diz que o menino estava bonzinho, com a tosse seca, e depois que eu saí, o menino ficou tossindo aí, botando catarro até pelo zóio. Aí eu vou ter que explicar para ela, minha senhora, isso é o normal. A secreção estava presa e agora a gente está botando a secreção para fora. Então é normal que seu filho tussa. Quanto mais rápido ele botar essa secreção para fora, mais rápido a senhora vai para casa. Menos vezes a senhora vai me ver, porque a senhora vai embora mais rápido. Então não precisa a senhora se aborrecer. Vamos tratar o meninozinho, que é para ele ficar bom, e a senhora sair logo aqui do hospital. Então, às vezes, elas não entendem, a gente tem que explicar para ele que após os atendimentos, a tosse do menino vai ficar produtiva. Se você vê que ela não entende o que é produtiva, aí você diz, não, mas ele vai ficar com a tosse cheia, cheia de catarro, ele vai tossir e vai botar os bolos para fora. Aí a senhora aproveita e olha e me diz qual é a cor, a senhora me diz se ela é cheirosa, se ela é fedorenta. Por quê? Porque a gente também precisa saber o odor da secreção. E às vezes a criança, né, ela não atende o comando verbal, ela não consegue expectorar na hora que a gente está atendendo. E caso a criança degluta essa secreção, a mãe fique tranquila que essa secreção ela vai sair nas fezes da criança. Então as fezes vão ficar com aspecto muito mucoide. Então isso é um indicativo de que a criança está colocando a secreção para fora, então está limpando aquele pulmãozinho dela. Tosse quintosa. Tosse quintosa, pessoal, é uma tosse que ela ocorre por acesso, ou seja, por períodos, tá? E geralmente ela está associada, pessoal, a coqueluche, tá? Então, a coqueluche é uma infecção por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Ela vai atingir as crianças, tá? Eu separei um vídeo aqui para vocês darem uma olhada, tá? A gente vai tentar ver aqui como é esse vídeo, tá? E vocês vão me dizer se vocês vão conseguir ouvir o que está acontecendo nesse vídeo. Ver se eu consigo abrir em outra janela.
Tá aparecendo para vocês, pessoal, essa imagem aqui no YouTube? Se dá para compartilhar. Vixe, não tá aparecendo aí, pessoal, a imagem? Então tá uma maravilha. Então, peraí. Vamos tentar de novo. Liguem o som de vocês aí, que fica mais fácil. Ok, tá dando para ver agora? O slide, sim. O slide deu, né? Ok, eu vou tentar aqui tirar o slide e vou colocar o vídeo, certo? Para ver se a gente consegue ver o vídeo, tá? E agora, dá para ver o vídeo? Sim. Pronto. Qualquer coisa, quando parar o negócio aí, vocês gritam. Não, eu vou pedir para não falar no chat, porque eu não consigo ver o chat. Vocês liguem o microfone e me informem que eu tento corrigir, certo? Quando eu vou... Meninos, e com coqueluche, tá?
Eu dei uma pausa aqui, pessoal, para fazer alguns comentários, certo? Então, vocês viram aí, tá? A tosse da Professor, acho que tem gente querendo entrar. Eita, vai ficar bom agora, peraí. É isso mesmo. Ele trava. Cristiano, bom dia! Bom dia, não. Boa noite, né? Uma Eu hora vim dessa. protestar porque eu acabei de acordar. Tá de férias? Aham. Ah, É porque este horário estava cancelado da minha lista. Porque eu já estava mandando os vídeos já gravados no Classroom, aí eu pensava que não ia ter aula. Band News, em 10 minutos tudo pode mudar. O senhor está falando sobre o quê? Só para eu me atualizar? A gente está no meio da aula aqui sobre... Vixe, nem me lembro mais, ó. Não, a gente está falando sobre avaliação torácica, certo? Vou compartilhar aqui, voltar aqui para a aula. Ó, pessoal, então vocês viram aí o videozinho dessa criança, tá? Uma tosse muito persistente. E aí, vocês vão ver que vai ser um diagnóstico difícil de ser feito. Por quê? Porque praticamente não existe mais essa patologia no meio que a gente vive. Ninguém escuta mais falar dessa patologia. Então vocês vão ver que quem vai sugerir o diagnóstico é a avó da criança. Então a avó da criança vai falar com a mãe, tá? Aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. E aí, a avó da menina, pessoal, não solicitou nenhum exame, não viu nenhum raio-x, não sabe nem o que é raio-x. Mas ela vai dar o diagnóstico pela clínica, do que ela já tinha visto no passado, com alguém, com conhecidos ou com parentes, tá? Preste atenção. Então, só no ouvido, ela já matou a charada. Ok. Então, vocês viram aí, pessoal, né, que às vezes o diagnóstico é difícil, tá? Por quê? Porque não é a nossa realidade, a gente não tem mais casos assim. Então, às vezes, os médicos nunca viram um caso desse, então ele não dá o diagnóstico, tá?
Por quê? Porque, teoricamente, isso não era mais para existir na nossa sociedade. Todo mundo é vacinado, teoricamente, né? Então, é por isso que a gente fala da importância das vacinas. Então, nós temos a tosse seca ou improdutiva. A gente já falou sobre ela. Tosse recorrente, né? Se essa tosse, pessoal, é após a alimentação, é após a ingestão de líquidos, né? Aí acende uma luz vermelha. Por quê? Porque provavelmente esse paciente tem alguma alteração na deglutição. Ele tem uma falha nessa musculatura. E aí, pessoal, isso precisa de muita atenção. Por quê? Se houver essa falha, tá? Em vez do alimento ir para o estômago e para o esôfago, ele vai para a traqueia. E aí é o que vocês vão ter com o nome de pneumonia por aspiração. Tá? Só acho que há mais alguém aí querendo entrar, quer ver? Isso. Então, vamos lá. Então, essas pneumonias aspirativas, tá? Elas ocorrem principalmente por conta disso. Ou seja, após a alimentação, ou o paciente ingere o alimento e deita precocemente, e aí tem refluxo, ou tem falha nessa musculatura. Tosse diária, produtiva e crônica, não tem segredo, né? Nós estamos falando de alguma coisa que seja uma patologia crônica. Então, a gente pode estar falando do enfisema, da bronquite e da bronquiectasia. Tosse persistente seca, pode ser uma doença intersticial. Tosse noturna, tá? É um sinal, é um sintoma da asma da criança, tá certo? E em idosos seria insuficiência cardíaca. Tosse bitonal é uma tosse que está associada a uma paresia ou paralisia das cordas vocais, então é uma tosse mais rouca. A tosse bem rouca é aquela tosse dos tabagistas, e a tosse produtiva é aquela que vem com algum tipo de secreção. Essa daí, professor, a produtiva, é a que o pessoal diz assim, eita, tu tá cheio. Exatamente. Tá. Mas aí você não vai dizer que o paciente está com tosse cheia, tá certo? Você vai botar lá no prontuário que ele está com tosse produtiva. Aí você Tudo bem. pode dizer lá que a tosse é produtiva, média, grande, pequena quantidade de secreção, amarelada, esverdeada, de odor fétido, mucoide ou espessa, secreção espessa, com aderência, com muita adesividade na parede da traqueia ou algo parecido, certo? Mucoide é o quê? Espessa Mucoide. também? Não, mucoide é quando ela está mais fluida, né? E ela não é amarelada, ela não é esverdeada. É aquela secreção incolor, é aquela secreção, às vezes, um pouco branca, né? Então a gente diz que ela é mucoide. Então, geralmente, a secreção mucoide é quando o paciente já está no final da infecção respiratória, ele já está se recuperando, ou quando é alguma coisa de origem alérgica, né? No início e de origem alérgica. Certo? Valeu. Então, por isso que é importante você olhar o aspecto dessa secreção. Você tem informações do aspecto da secreção. Porque às vezes o paciente, não, é uma tosse cheia, doutor. Beleza, e qual é a secreção? Né? Aí algumas vezes você diz, que cor é o catarro? Então quando você diz que cor é o catarro, você já está dizendo que tem catarro, mas você não sabe. Então você induz o cara a responder. Então você pergunta, qual é a cor da secreção? Aí ele vai dizer branca, incolor, amarela, verde, vermelha, tá? Então, é importante que você possa, né, caracterizar volume, cor, odor, transparência, consistência, tá? Porque aí ao longo dos dias você sabe se está melhorando ou está piorando. Então, se ele tinha uma secreção só amarelada, e uma semana depois a secreção não está mais amarelada, está ficando verde, né, está esverdeada, está verde, então significa que provavelmente o antibiótico que ele está tomando não está surtindo o efeito desejado.
Vômica. Vômica, pessoal, é aquela eliminação, tá certo? Que vem da via aérea, tá? Só que essa secreção vem uma quantidade de pus ou de líquido de aspecto mucoide, seroso, num volume grande, tá? Então fica parecido com o vômito, tá certo? Só que não veio do esôfago, veio da traqueia. Então, geralmente, isso é uma cavidade de pus que estava alojada no pulmão. Essa cavidade rompeu e esse pus drenou para dentro da via aérea. Então, você vai ter a vômita. Se ele não drenar, ficar localizado, você pode ter um abscesso, que é uma coleção de pus. Você pode ter um empiema, tá? Então, isso aqui é a vômita, que é diferente do vômito. Hemoptise, né, é quando você tem a eliminação de sangue de uma fonte abaixo das cordas vocais, né? Então é diferente da epístase, que o sangramento é de uma fonte acima das cordas vocais, e geralmente essa hemoptise é por uma lesão vascular. Então pode ser um carcinoma, pode ser uma ruptura de um vaso mal formado, pode ser uma ruptura por uma bronquiectasia, por uma tuberculose, por uma infecção respiratória, tá? Mas toda vida que você vê sangue na secreção, tá? Vocês procurem usar a máscara N95. Isso é um indicativo muito forte de tuberculose. Dispneia, a gente já falou. Então, nós temos a dispneia relacionada aos pequenos, médios e grandes esforços. Ronco na secreção. Hã? Como assim ronco na secreção? Ronco? Foi ronco, não, que o senhor falou? Não, eu falei, foi nesse slide aqui? Acho que foi. Que o senhor disse assim, para usar a máscara, porque é muito provável ele tem Não, se ele tiver sangue na secreção, Ah, tá. provavelmente ele tem tuberculose. Tá bom. E aí ele está na fase ativa porque ele vai estar eliminando os bacilos nessa secreção. Ok. Dispneia, né? Grandes, médios e pequenos esforços, né? Então, nas doenças crônicas, a dispneia começa aos grandes esforços, depois aos médios esforços, depois aos pequenos esforços. Então, no semestre passado, a gente tinha uma paciente lá na clínica que ela já tinha dispneia aos médios e pequenos esforços. Então, ela não conseguia subir as escadas até a clínica, né, de fisioterapia, ela, às vezes ia de elevador, tá? Por quê? Porque quando ela subia, ela chegava lá já muito dispneica. Então, isso é um indicativo de que essa doença dela já está no nível mais avançado, tá? Então, o ideal é que você não tenha dispneia. Dispneia aos grandes esforços, né? É relativamente normal, depende do grau de dispneia. Dispneia aos médios esforços, a patologia já está instalada. A dispneia paroxística é aquela que surge subitamente, tá certo? Geralmente, né, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm asma, né, ela pode surgir subitamente no período da noite. Existe dispneia de decúbito, que surge na posição deitada, né? Então, por exemplo, os pacientes que têm edema agudo de pulmão, que têm alguma doença pulmonar, às vezes não conseguem deixar a cama a 0 graus, tá? Eles ficam com falta de ar, então você tem que elevar a cabeceira. Então, isso também pode acontecer com os pacientes com DPOC, com doença pulmonar, né? Chieira ou sibilância, tá? Então, nessa situação aqui, o paciente vai referir um ruído predominante na fase expiratória, um ruído com timbre elevado, tá certo? Ele vai fazer aquele... Tá? Eu acho que eu não tenho mais o vídeo de chieira, tá? Vamos só dar uma olhada aqui, que aí vocês conseguem ver um videozinho até legal. Eu já procurei aqui, mas não achei. Deixa eu dar a última olhada aqui.
Dá para ver a tela do meu computador, dá, pessoal? Não. Não, Tô vendo não também. Nutridor laríngeo inspirador. A gente tá escutando. professor, já só tô escutando. Tô tentando aqui. Só um instante. Deixa eu voltar aqui para lá e começar o vídeo do começo. Nutridor laríngeo inspirador. Dá para ver não, né? Tá na tela do slide. Pois é, deixa eu ver aqui. Tira. Vídeos. Não, vamos voltar lá para a nossa telazinha mesmo. Como se nada tivesse acontecido. Eu estou sem um vídeo aí, não tem mais o vídeo. Bem, cornagem, pessoal, é uma dificuldade por redução do calibre da via aérea, tá? Que também tem um barulho muito alto, tá certo? Que é o vídeo dessa criancinha aqui, ó. Tiragem, a gente já viu, tá? É o aumento da retração dos espaços intercostais. Eu mostrei um senhorzinho para vocês com um cateter nasal na sala, que estava respirando com dificuldade, a gente conseguia ver toda a musculatura. Vocês lembram disso aí? Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Então, na parte do pulmão, tá? Você vai ver a inspeção, palpação, ausculta, tá? E aí, na inspeção, você vai observar, então você vai ver o estado da pele, a parede torácica, você vai fazer a inspeção estática e dinâmica. Então, às vezes, você olhar o estado da pele do paciente, tá certo? Você consegue identificar algumas coisas. Então, por exemplo, os pacientes que têm doença crônica, que tomam corticoide cronicamente, vocês vão ver que ele tem alguns hematomas, que ele tem uma pele mais quebradiça, né? Você vai olhar as unhas dele, você vai ver que elas têm um formato diferente, a falange distal tem um formato diferente, né? Se ele tem alguma cianose periférica. Então, tudo isso aí você vai identificar com a inspeção. Você pode ver o tipo de tórax, né? Se ele tem algum abalamento, se ele tem alguma depressão. Você pode ver o ritmo respiratório, tá? Você pode ver a frequência, a amplitude do movimento, o uso de musculatura acessória, a presença do batimento de asa de nariz, tá? Então, quando o paciente respira com dificuldade, essa região da narina, pessoal, ela abre, tá? Então, o paciente fica assim, ó. Então, quando você vê esse movimento, você já sabe que ele está com insuficiência respiratória. Então, na avaliação estática, tá? Você não vai ver os padrões respiratórios, você não vai ver a tiragem, tá certo? O que é que você vai ver? Você vai ver a forma e a anomalia do tórax. Então, você vai ver se ele tem alguma lesão, se ele tem alguma cicatriz, algum abalamento, alguma assimetria, né? Então, às vezes essas lesões, elas são
indicativas de que houve alguma lesão no passado. Então, quando o paciente faz uma cirurgia que faz uma lobectomia, que tira um pedaço de um lobo, né, que faz coloca um dreno ou algo parecido, fica a cicatriz. Então, é bom você investigar o que foi aquilo ali, tá? Na avaliação dinâmica, né, você vai ver a caixa torácica se movimentando, então você vai avaliar a ventilação, o padrão respiratório, o uso de musculatura acessória, o ritmo respiratório. Então aqui a gente consegue ver, né, que você tem a simetria no tórax, você consegue ver essa simetria claramente, né? Então, toda vida que tem essas malformações, você também vai ter diminuição na capacidade pulmonar desse paciente, tá? Então, veja, esse tórax que é mais baixo, provavelmente está sendo um pouco comprimido, né? Essas costelas não fazem um movimento adequado quando ele faz a ins e a eis, né? Então, não vai ter uma expansão adequada. Então, na inspeção, né, você vai ver se ele tem tiragem, que é a contração dessa musculatura acessória, se ele usa trapézio, escaleno, externo, elevador da escápula, né? Então, esses músculos geralmente não são usados na inspiração normal. Os tipos de tórax, tá? Existem vários tipos de tórax. Então, o cifótico é aquele que tem um encurvamento posterior da coluna, ou seja, ele está muito associado à postura, né? O tórax em barril, o tonel, que é aquele que você tem no paciente enfisematoso, ó. Então, aqui nessa figura, pessoal, a gente tem os tórax, ó. Estão vendo aqui essa parte aqui para dentro? Esse aqui é um infundibiliforme, também chamado antigamente de tórax de sapateiro. Esse aqui é o contrário, é o peito de pombo, que o pessoal chama, né? Que é o tórax cariniforme, né? Você tem uma saliência em forma de um peito de um pombo. Esse aqui é o cifótico, né? Então veja que essa musculatura aqui, ela deve ter sido muito exigida, né? Então ela contraiu muito, então ela acabou encurtando, e essa daqui, pouco exigida, acabou alongando. Você tem um tórax em tonel, tá? Que é o tórax do enfisematoso, né? Aquele hiperinsuflado. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ó. O tórax de sapateiro, ó. Então, por que ele é chamado de tórax de sapateiro? Porque quando esse ofício, esse trabalho, ele existia, né? Então os sapateiros apoiavam muito o sapato no tórax para poder fazer os acabamentos ou o trabalho. Então isso empurrando o tórax, tá? Mas aqui, hoje em dia, essa profissão praticamente não existe mais. Isso está mais associado a uma alteração congênita. A criança já nasce com isso aqui. Ou o outro que seria o tórax cariniforme, essa protuberância aqui. Então, quando você vê uma imagem como uma tomografia e consegue fazer um corte transverso, tá? Você não necessariamente o cifótico, tá? Isso vai depender da patologia, tá certo? Porque a gente também tem os tórax em escoliose, né? O que eu vejo menos são esses daqui, o escavato e o carinato, certo? Porque geralmente, quando a criança tem, eles já fazem a cirurgia corretiva, tá? Então a gente tem muito enfisematoso, então muito bronquítico, então a gente tem esse tórax chamado tórax em barril. Então na tomografia, né, você vai ver esse corte, os arcos costais, você vai ver que no normal, ó, o diâmetro antero-posterior é menor do que o diâmetro látero-lateral, né? O tórax em barril é o contrário, ó. Você está vendo que o diâmetro antero-posterior é muito maior do que o normal, ó, é quase o látero-lateral, né? Aqui é um escoliótico, um cifótico, um escavato e um carinato. Né? Então você consegue perceber, né, que quando você tem essas curvaturas aqui, ó, você tem perda de área pulmonar aqui. Né? Os tipos respiratórios.
né? Os tipos respiratórios, tá? Você vai ter os ritmos, né? Você também na inspeção, além de ver os ritmos, o tipo respiratório, né? Você também pode ver o hipocratismo digital, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que essas falanges, elas são bem arredondadas, ó. Quando você vê um dedinho assim, tá? Com essa falange já bem redondinha, isso é o que nós chamamos de baqueteamento digital. O dedo em forma de baqueta, tá? Isso é característico do paciente que tem hipóxia crônica. E aí você vai perceber que essas unhas dele também, ó, tem uma angulação diferente, tá? Então isso aí é o que nós chamamos de unha em vidro de relógio, né? Ó. Então a unha normal, ó, tem uma angulação, e essa daqui não, tá vendo? Então isso pode ser a unha em vidro de relógio ou o dedo com baqueteamento digital. Você pode analisar o ângulo de Sharpie, tá? Então, dependendo do biotipo, né? Ele pode variar um pouco. Vocês lembram que esse ângulo de Sharpie? Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse ângulo aqui, ó. Entre as costelas e o externo, tá? Frequência respiratória, né? Se ele tiver uma frequência baixa, é bradipneia. Se ele tiver uma frequência entre 12 e 20, eupneia. E acima de 20, taquipneia, né? Se ele parar de respirar, é uma apneia. Não lembro desse ângulo. Depois a gente vê lá na faculdade, lá dá para mostrar, certo? É só um encontro é um ângulo formado entre as costelas e o externo. Então, se vocês colocarem a mão lá, tá certo? Para avaliar, tá certo? Você vai ver que quando você pega aqui no tórax, tá, os seus polegares ficam em cima do externo e ficam em cima das costelas. Então, quando o paciente respira, sua mão vai fazer isso, ó. Então, você consegue ver esse ângulo aqui, aumentando ou diminuindo. No paciente que tem DPOC, isso não acontece, porque ele não tem essa expansibilidade, né? O tipo respiratório, né, se é abdominal, torácico ou tóraco-abdominal. Tá? Aí eu estou indo um pouco mais rápido, porque são coisas que você já deve ter visto lá na semiologia, certo? Para a gente não direcionar só para a clínica. Bem, o ritmo respiratório. Aí, pessoal, a gente vai ter alguns, né? O mais famoso, né, que os alunos sempre falam, é o Chine-Stokes, tá? Que é um ritmo que é causado por insuficiência respiratória, geralmente por um AVC ou por alguma lesão no centro respiratório, certo? Então, você está vendo aqui, ó, ele vem, aí ele começa a hiperventilar, ó, aumentando a frequência e a incursão, aí ele, apneia. Aí de novo, apneia. Então, veja, quando ele está hiperventilando, pessoal, o que acontece com o nível do PCO2? Cai. Tá vendo? Ó, ele hiperventilou, olha a curva vermelha. Ó, o nível de PCO2 no sangue caiu. Aí ele fez a apneia. Quando ele faz a apneia, o CO2 não está saindo. Então, o nível de CO2 está o quê? Aumentando. Aí, de repente, ele responde a esse nível de CO2. Aí ele hiperventila. Aí o que acontece com o CO2? Cai. Aí, baixa o CO2, apneia. Aí ele faz a apneia, o CO2 vai subindo, certo? Então, essas incursões, elas são em resposta ao nível de CO2. Mas isso não era para acontecer de forma abrupta, né? Então, à medida que o nível de CO2 começasse a subir, o centro respiratório já era para iniciar essa frequência respiratória. Tá? Esse tipo de ritmo, né, pode ser observado em recém-nascidos, né? Geralmente, no recém-nascido, isso não indica uma lesão do sistema nervoso central,
é apenas ainda uma adaptação do centro respiratório. Pode ser observado no pacientes com trauma, com AVC, ou intoxicações, né, que são substâncias que vão diminuir a atividade do centro respiratório. Então, ele pode acontecer isso. Vocês tinham falado há pouco tempo do BIOT, tá certo? Então, nesse aqui, vocês percebem que a respiração não é tão próxima uma da outra, né? Então, não é um ritmo tão rápido, tá? É um ritmo rápido, mais rápido do que o normal, mas não é um ritmo tão rápido como no Chine-Stokes, tá? Então, veja, ele também vai aumentar um pouco a incursão, tá? Aí faz a apneia. Geralmente, pessoal, esse padrão respiratório, ele tem mau prognóstico, porque ele sempre está associado a uma lesão no centro respiratório. Então, os pacientes que apresentam esse tipo de lesão, eles não têm uma evolução muito boa. Kussmaul, né, é um ritmo onde você tem uma inspiração e uma pausa, tá certo? Seguido de uma inspiração curta, né? Então ele faz, para e apneia. Aí, pausa com a ins, apneia, pausa, apneia, certo? Então, esse tipo de ritmo, tá? É difícil de ser visto, tá? E geralmente ele está associado a uma acidose, ou uma cetoacidose diabética, ou uma insuficiência renal. Suspiro, né? É normal, tá? Você tem uma respiração normal, tá? E aí você vai ter uma ventilação com um terço a mais. Então, todos nós temos isso, tá? Esse suspiro, ele pode ficar mais intenso durante um transtorno de ansiedade. Só um instantinho. Vai lá, papai tá trabalhando. Fecha a porta. Fecha a porta. A equipe técnica aí, pessoal. Tá um santo esses dias aqui na quarentena. Um anjo. Bem, platipneia. Então, na platipneia é uma dificuldade para respirar, quando o paciente está na posição ereta, né? E aí, pessoal, ao contrário do que a gente imagina, ele vai melhorar a respiração quando ele sai de pé e fica na posição deitada, certo? A ortopneia é aquela da insuficiência cardíaca, do derrame pleural, do edema agudo de pulmão, que o cara tem dificuldade de respirar deitado, você tem que elevar a cabeceira. E a trepopneia é quando o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. Tá? Então, pode ter esses ritmos respiratórios aí. Bem, nós podemos ver também expansibilidade, elasticidade, frêmito tóraco vocal, os sons com a percussão, e se tem alguma contratura, alguma atrofia ou alguma lesão. Então aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, tá vendo aqui os polegares no arco costal até o externo? Então, quando você fica nessa posição aqui, que o paciente expira, a mão baixa. Quando o paciente inspira, as mãos se afastam. Então, você tem que ver se tem o quê? Mobilidade torácica. Se está tendo isso, além da mobilidade, está tendo o quê? Expansibilidade. No caso do paciente com o tórax em tonel, né? O tórax dele é rígido. Então, essa expansibilidade é muito limitada, tá? Você não consegue ver isso. Ó, você pode falar, Débora. Não, era para saber do suspiro que eu perguntei nos comentários, mas não deu tempo de você responder. A partir de que momento que eles viram patológicos? Geralmente o suspiro ele não é percebido pelo paciente e às vezes não é percebido pela gente. Então você já deve ter visto, tipo, observado alguém dormindo
um período de tempo, né? E você vai ver que no meio do sono a pessoa vai um aqui, outro bem distante. Quando eles são próximos, né? E aí sim, você já começa a ver alguma coisa da ansiedade. E geralmente isso acontece com o paciente acordado. Então você também vai ver a face do paciente, você vai ver aquela face de desespero, certo? Certo, obrigada. Ó, aqui na parte de cima, né? Então quando você colocar as mãos aqui nas costas do paciente, né? Quando ele inspirar, você vai ver também que existe o quê? Movimento, tá? Tanto em cima quanto na parte de baixo aqui do tórax do paciente, ó, como vocês estão vendo na figura, para ver se tem expansibilidade. Bem, frame do tórax vocal é um negócio que praticamente a gente não vê mais, certo? Os médicos fazendo a avaliação de frame. Né? O que é o frame? Então, é uma vibração que tem na caixa torácica. Então, por exemplo, se você botar sua mão em cima do externo aqui, tá certo? E falar, você vai ver a sua mão vibrando, certo? Então, quando você sente essa vibração, o frame que está presente, tá? Se você tem... Só um instantinho, pessoal. Se você tem aumento do frame, tá certo? Isso pode se traduzir por uma consolidação de uma área pulmonar, tá? Não, a avaliação com a fita mede a expansão, não mede o frêmito. O frêmito é quando você sente a vibração na sua mão. Tá? Então, se você sente uma vibração muito intensa, provavelmente você tem uma área de consolidação. Né? E se você não sente o frêmito, né, a vibração na mão, então você, no tórax, sim, no tórax. Faça um teste, coloquem a mão aí no tórax de vocês, ou nas costas, em qualquer lugar do tórax, tá? E aí falem a letra A, e você vai ver que vibra. Se você não sentiu vibrar, ótimo. Provavelmente nós temos um derrame pleural, uma telectasia, um enfisema pulmonar. Então você já vai poder ser paciente da gente na clínica. Até agora está todo mundo rindo. Então, parece que está todo mundo saudável. Ok. Peraí, pessoal, só um instantinho que eu tenho que segurar esse leão aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? Porque toda vida que entra alguém aqui, ele fica com ciúme e não deixa ninguém entrar. Ó, então vocês estão vendo aqui a mão do avaliador. Então a mão do avaliador está percorrendo todo o tórax do paciente. Aí você não deve ter aquela história, ouvido falar da história do diga 33, 33. É justamente para ele ver se tem frêmito ou não. Ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, pessoal, é para a gente ver se o murmúrio vesicular está presente ou ausente e se a gente tem algum ruído respiratório. Então, nós não vamos nos deter com a ausculta pulmonar nessa aula, porque vocês já viram isso com a Fran, correto? Sim. Então, pronto, vocês estão experts, né? Então, vamos só falar algumas coisas, tá? De ausculta. Se a ausculta for normal, murmúrio vesicular presente. Se não for normal, ruído adventício. Certo? Aí, os ruídos adventícios, você pode classificar como ronco,
que é aquele que está presente nas secreções. Sibilum, quando é tipo um assovio. Os estertores, que são os crepitantes, né? Quando você um som parecido àquele do cabelo, né? Quando você faz assim um cabelo no outro aqui, né? No meu não dá muito legal porque o bicho é pequeno, certo? Mas vocês dá certo. O atrito pleural, né? Que é um som bem diferente de todos, e o sopro, certo? Então esses daqui são os sons da ausculta pulmonar. As áreas de ausculta, o que eu chamo a atenção é que você ou faz a ausculta bilateral, né? Um ponto no outro, um ponto no outro, ou você faz todo de um lado e depois todo de um outro. Tudo do outro lado, né? Porque você vai ter que comparar os sons, tá? Cristiano, Sim. eu vim protestar porque a minha internet caiu. Aí eu fiquei sabendo que o senhor falou que a gente já sabia auscultar. Pelo amor de Deus, vamos ter uma revisão quando a gente voltar. Tá, a gente dá uma olhadinha lá, tá? Mas é bem simples, né? Todos vocês devem ter esteta em casa, vocês já começam a fazer a ausculta aí dos parentes, né? Deixa eu ver se você tá com o porra do convite, né, cara? Já vai Acontece. escutando, né? Aí Acontece. pronto, aquele som que for diferente, você já sabe que não é mais um murmúrio vesicular. Aí você tenta identificar, tá? Eu não sei como é que vai ser esse semestre, né? Porque eu não sei como é que vai ser a drenagem de pacientes para a clínica. E eu não sei se vai ter atendimento na clínica na parte respiratória, tá? Porque como a gente está nessa pandemia de coronavírus, né? Se a gente abrir para esses pacientes, vão chegar lá pacientes com infecção respiratória que provavelmente vão estar com coronavírus, e aí vai ser uma fonte de exposição para todos que estão lá. Então, eu não sei se a faculdade vai aceitar esse risco, porque vão ter pacientes de outras clínicas lá, e aí eles vão também infectar os pacientes de outras clínicas. Então, eu não sei como vai funcionar a clínica lá depois do Covid, certo? Mas sempre na classe, pessoal, sempre tem alguém com infecção respiratória, que dá para a gente fazer uma ausculta, tirar uns catarrozinhos do aluno. Não se preocupe não, que dá certo. Olha, estou dizendo? Bem, pessoal, aqui é a parte de ausculta, tá? Então, só esse quadrozinho aqui, tá? Que a gente vai falar um pouco. Ronco, ó, secreção, sibilo, broncoespasmo, atrito pleural, né? Perda do líquido pleural, né? Então, já saíram alguns artigos, tá? Eu vou preparar uma aula extra, tá certo? Para a gente falar sobre essas alterações, sobre a parte de ventilação, tá? E vou disponibilizar já materiais para vocês sobre o COVID, tá bom? E os estertores ou crepitações é quando você tem líquido na via aérea, né? Então, isso é mais comum na doença pulmonar obstrutiva crônica, no derrame pleural, tá? E é isso, pessoal. A nossa aula hoje foi sobre essas avaliações que vocês vão precisar fazer, né? Para poder começar os atendimentos